começar falando então sobre essa questão do Matheus Gonçalves, porque a ida do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, naqueles moldes da venda de 50% dos direitos econômicos por 3,5 milhões de euros à vista, ela foi vetada pelo presidente BAP. E aí tem várias versões sobre o assunto. A real é que o Matheus, ele se pronunciou depois do jogo do Sub-20, ele que desceu, pediu para descer para jogar no Sub-20, porque no profissional ele não está tendo muitas oportunidades, então ele quer continuar jogando, quer continuar em atividade e pediu para descer para jogar no Sub-20. Depois do jogo, ele inclusive fez um gol, jogou muito bem. Depois do jogo, a repórter que estava lá falou com ele, falou: Matheus, você sabia que a negociação vetou e etc, a negociação não vai acontecer? E ele foi pego de surpresa com isso. Foi pego de surpresa e disse assim: eu não estava sabendo não que a negociação caiu, né? Estou sabendo agora pela senhora, a repórter. O que estava para mim e para o meu staff é que os presidentes, o BAP e o Pedrinho, que é o dono do Cruzeiro, já tinham um acerto, já tinha a palavra deles. Se o Flamengo não quer me vender, vou trabalhar duro, conquistar meu espaço, que é o que eu sempre sonhei. Tenho total capacidade de poder ajudar o Felipe Luiz até o restante da temporada. Essa foi a declaração do Matheus Gonçalves, que deixou claro ali que, para ele, o que ele sabia é que o BAP, que é o presidente do Flamengo, já tinha dado a palavra ao Cruzeiro de que a negociação seria feita. Enfim, o Cruzeiro inclusive ia pagar esse valor à vista, né? Até onde eu sei, a diretoria do Cruzeiro está muito chateada com essa situação, com a negociação que não saiu. Houve muita pressão interna. Para quem acompanha a gente aqui já sabe, ó, há muito tempo que a gente falou, a gente trouxe aqui que havia muita pressão interna e trouxemos aqui na sexta-feira que essa negociação ela poderia melar por conta de pressão interna, porque muita gente internamente, aliados do BAP, da política, né, estavam pressionando o BAP, dizendo que o valor era irrisório, que o valor era muito baixo e que não era para negociar o Matheus Gonçalves nesses moldes. Há outros clubes no futebol brasileiros interessados no Matheus Gonçalves, tá? Clubes que topariam até o empréstimo, mas vale lembrar também que a proposta do Cruzeiro para o Matheus Gonçalves era uma proposta muito boa financeiramente, né? Um grande treinador, que é o Leonardo Jardim. Eu escutei hoje uma pessoa que conhece muito bem o Leonardo Jardim, que me disse o seguinte: eu não tenho dúvidas que o Leonardo Jardim vai potencializar o Matheus Gonçalves. Enfim, até o momento é isso. O Flamengo vetou a negociação, vetou a ida do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. O jogador se pronunciou e a gente vai ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. O Wesley, né? Para quem acompanha a gente aqui, vocês também já sabiam, a gente já trouxe aqui para vocês que a Roma tinha acenado com uma proposta de 20 milhões de euros mais bônus e o Flamengo não queria esses valores. O Flamengo quer 25 milhões de euros mais bônus que possam chegar até 30 milhões de euros. Essa é a ideia do Flamengo. A Roma queria pagar 20 milhões de euros fixos, né, com um bônus de 2 milhões de euros, negociação chegar até 22 milhões. O Flamengo recusou e o Flamengo bate o pé. O Flamengo quer 25 milhões de euros fixos mais bônus para negociar o Wesley. Já há um acerto do Wesley, do staff dele com a Roma, mas ainda falta esse acerto financeiro com o Flamengo. O Flamengo bate o pé, não aceita os 20 milhões de euros fixos da Roma. O Flamengo quer que a Roma suba esses valores para 25 milhões de euros fixos mais bônus. Vai lembrar que o Zenit fez uma oferta dessa ao Flamengo pelo Wesley, mas o Wesley recusou. O Wesley não quer ir para o Zenit, o Wesley quer jogar em outro mercado na Europa. A Roma, ele já aceitou, porque o Gasperini, que é o treinador da Roma, era o treinador da Atalanta no ano passado e tentou a contratação do Wesley. Ele foi responsável direto pela tentativa dessa contratação. Ele está pedindo a contratação do Wesley, então o Wesley tem esse desejo, mas o Flamengo está batendo o pé. O Flamengo já bateu a meta, já superou inclusive a meta de valores em vendas, não tem meta mais para atingir. Então assim, o Flamengo está muito confortável e tá batendo o pé nessa situação, tá? O Flamengo então tá aí
Michael, né? Michael. GE trouxe que o Flamengo recebeu uma oferta de um time da Arábia Saudita pelo Michael, né? Uma oferta de 14 milhões de reais. É um time da segunda divisão da Arábia Saudita, o Al Ula, né? E o Michael deixou 14 milhões por empréstimo, tá? Por um empréstimo de 1 ano do Michael com opção de compra. 2,5 milhões de dólares por um contrato de 1 ano com opção de compra de mais 4 milhões de dólares. Seria aí essa oferta feita para o Flamengo pelo Michael. O Michael deixou isso nas mãos da diretoria do Flamengo e a diretoria do Flamengo vai tomar essa decisão, se negocia ou se não negocia o Michael, né? Então a diretoria do Flamengo está avaliando e em breve vai dar uma resposta em relação a essa negociação. Vai lembrar que a gente está no dia 14 de julho, janela já abriu e eu sei que os torcedores estão na expectativa de reforços, né? Mas eu não tenho, juro para vocês, aqui, cara, é honestidade. Eu não tenho neste momento, hoje, agora, informações sobre reforços. Não tenho, tá? Não tenho, enfim, e ter que ser honesto aqui com vocês. Não adianta eu chegar aqui e falar, tenho essa informação, aquela, sobre isso, vai acontecer isso. Não tenho essa informação. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Amanhã a gente continua correndo atrás de informações de reforços para vocês. Mas até o momento eu não tenho novidade. Tem a situação do Carrascal, o Flamengo se mantém na negociação pelo Carrascal. O Flamengo entende que a paciência, se o Braz usava o gelo no sangue, né? A atual diretoria é a questão de paciência. O Flamengo acredita que vai conseguir a contratação do Carrascal, mas com paciência. Então, no momento, é isso, gente. No momento, é isso. Agora vamos falar sobre a questão do Pedro, né? Porque o Pedro se manifestou oficialmente sobre as declarações do Felipe Luiz na entrevista coletiva em relação à treinabilidade do Pedro, né? Na entrevista coletiva, vocês sabem, o Felipe Luiz falou que o Pedro não vinha treinando muito abaixo, e por isso ele decidiu não relacioná-lo para o jogo, falou em atitude lamentável, que beirou ridículo, etc. E o Pedro se manifestou da seguinte forma, né? Pedro falou, uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. E aí ele diz o seguinte, é inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro, ele bota em aspas, né, do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Aí ele fala, evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. Aí ele diz, a explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Ele fala, aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras, foi esse o posicionamento do Pedro em relação às falas do Felipe Luiz. Eu acho que o que fica muito claro aqui, pessoal, é o seguinte, o departamento de futebol precisa aparecer nesse momento e resolver essa situação. Porque de um lado tem um treinador do Flamengo, Felipe Luiz, e do outro lado tem um ativo do Flamengo, que é o Pedro. Hoje, conversando com algumas pessoas do Flamengo, eles me disseram o seguinte, eles acreditam que depois dessa exposição do Felipe Luiz, de tudo que ele falou e etc., o valor do Pedro diminuiu ainda mais. E o Pedro não vem jogando. O Pedro vem não vem tendo sequência, não é um jogador, por exemplo, que traz impacto no sistema de jogo do treinador. Então tudo isso conta para quem tá lá do outro lado avaliar o seguinte, mas o diretor de futebol lá falou que gostaria de vender ele, né? O treinador disse que ele tá abaixo nos treinamentos. Houve essa confusão, essa briga aí internamente. O que eu vou fazer? Eu não vou pagar 10 milhões, não vou pagar 12 milhões. Por quê?
Quem tá querendo se livrar, entre aspas, do jogador é o clube. Quem tá com um problema ali é aquele clube. Então eu não vou fazer isso. E de fato isso traz um impacto realmente em relação a valor de mercado, né? E aí o Flamengo precisa entender, vale a pena negociar o Pedro por um valor irrisório? Na minha opinião, não vale. Eu acho que não vale. Mas e aí? Como é que vai resolver essa situação? Né? Claramente tem um problema ali. Que aí quem tem que tomar a frente é o departamento de futebol e resolver isso internamente para o bem do Flamengo. Né? Eu acho que é hora disso. Minha opinião aqui, tá, galera?